Todo mundo fala que eu sou muito inteligente. Eu não concordo. Eu não acho que eu sou inteligente, não. Eu acho que eu sou muito esforçado. Porque o esforço, ele supera a inteligência. Concordo. Concordo. O mais inteligente pro menos inteligente é 10 pontos de QI. Se você for muito inteligente em relação a mim, você tem 10 pontos de QI em cima de mim. 78 com 88, 81 com 91, é 10 pontos. Então, é muito fácil de você superar esses 10 pontos de QI. Se dedica mais. Hipoteticamente, o meu concorrente trabalha 9 horas, eu trabalho 11. Ele trabalha 10, eu trabalho 12. Ele trabalha 12, eu trabalho 14. Tire a diferença. Concorda que eu tirei a diferença? Concordo. Trabalho mais, eu tirei aquela diferença dele lá, né? E aí, eu fazia esse ritmo. Como era, sozinho. O estoque era um carro só, voltava na terça, às vezes não comprava, voltava na quarta, mas sempre, terça ou quarta, eu conseguia comprar. Era comprar um carro só, não era tão difícil. Aí voltava para casa, quarta à tarde já era levar o carro para mecânica, já para quarta e quinta arrumar a parte mecânica, pintar uma roda, pintar um negocinho. Naquela época tinha como ainda fazer um retoquezinho ali mais simplesinho, né? Naquela época o cliente foi mudando no longo desse tempo, né? E naquela época o que mandava era preço, não era qualidade. Tá. Naquela época o seminovo, ele aceitava comprar um carro de uma qualidade um pouco duvidosa desde que ele fosse preço. E hoje mudou, né? Hoje o cara prefere qualidade do que preço. Concordo. Entendeu? Eu não sou barateiro. Então eu te falo pra vocês, gente, dica. Entendeu? Todo mundo que vendeu barato quebrou. Eu não sou barateiro, eu sou justo. É isso aí, tem que ser justo. Eu sou justo. Minha mercadoria tem um preço justo, meu carro tem um preço justo. Que eu consiga entregar para o cliente qualidade, garantia, produto, é assim que eu faço. Mas naquela época não era assim, entendeu? Então, quarta na parte da tarde, quinta e sexta, era preparar o carro na parte de mecânica, lanternagem e pintura. No sábado, lá vai eu de novo, 3h30 da manhã, levantar, porque eu só tinha um dia para guaribar o carro. Não sei se vocês entendem o que é guaribar, gente. Guaribar é você desmontar o carro, é diferente de lavar. Lavar, você lavou a parte interna, externa e por baixo. É preparar o carro. É lavar e passar a cera. Guaribá é você desmontar o carro. Então, eu aprendi a desmontar. Eu frequentei tirava as capotarias, bancos. Tirava a capa, tirava o tecido. É mesmo? Pegava aqui, tirava o tecido para lavar o tecido. Igual você lava uma jaqueta. Sim. Entendeu? Então, eu aprendi a desmontar e a montar. Então, 3h30, 4h15, começava a desmontar o carro. Começava pelo interior, tirava tudo, carpete, banco, tirava o interior do carro inteiro. Ó, que dava mais ou menos umas 7 horas, já estava desmontado. Eu precisava levar ele para o lava-jato, porque eu não tinha estrutura para motor e por baixo. Como é que eu vou dirigir um carro desmontado? Pegava o step, colocava como banco, e lá vai eu dirigindo o carro em cima do step. Entendeu? Eu estava lá dirigindo em cima do step, levava até o lava-jato para economizar. Não. Lava para mim por baixo e motor. Mais nada. Quer que limpe a pintura? Não. Quero que lava por baixo e motor. Enquanto o lava-jato fila lavar, voltava para casa, tirava todas as capas, lavava carpete, lavava as peças, lavava forro de porta, lavava a parte do porta-mala ali de carpete, de step, de triângulo, macaco, chave de roda, e punha para secar. Enquanto secava, lá ficou pronto, não ficou? Lavar e eu lá voltar para buscar o carro que tá lavado por baixo do motor. Chegava em casa, dentro de casa mesmo, entendeu? Lavava a parte interna do carro e lavava a parte externa do carro. Almoço, terminou o almoço, vamos agarrar no polimento. Pasta 2, pasta 1, cera, passar de algodão. O carro estava pronto. Deixava ele no sol, porque ele precisava de ficar no sol para não feder. Entendeu? Enquanto isso, estava o banco, a capa do banco e o carpete já no sol desde cedo, secando. Sim. Abria as portas, punha ele no sol para secar o interior daquele carro ali, enquanto eu fazia o polimento no sol. Terminava, deixava ele no sol, voltava para o alpendre, era um alpendre que eu tinha lá em casa da minha avó, que eu morava com a minha avó, montar os bancos. Então, eu tinha que pegar arame por arame e fechar. Porque o banco, ele tem o tecido, e esse tecido dele, ele tem uma estrutura, mais ou menos assim, de um arame, e esse arame, ele é fixado na estrutura do banco. Então, você tinha que pegar arame por arame, arrebentava os dedos tudo, até que eu descobri um alicatezinho que facilitou minha vida, porque era na truquês, entendeu? Então, eu fazia os araminhos assim, desse tamanhozinho, e rodando, quebrando, isso aqui cortava tudo. E montava os bancos.
montava os bancos, o carro estava seco, montava carpete de banco, polido, e aí faltava o toque de arrematamento final, né? Polia o motor, polia o porta-mala, polia os canos de porta e o carro estava pronto. Geralmente terminava 21h30. Morto, 3h30 tinha que levantar. 5 horas tinha que estar na feira. E na outra semana, a mesma batalha. Aí deu 6 meses, meu prazo acabou. Eu não consegui dobrar o capital. Não consegui. Aí eu virei, eu preciso entregar o carro da minha mãe, que eu prometi que é 6 meses. Procurei um Chevette bem derrubadinho, bem judiado. Dei nele uma guariba, mas era o Chevette 83. Fui lá, mãe, tá aqui seu Chevette, conforme prometido. Tá aqui, beleza? Paguei minha dívida com a minha mãe. Continuei tocando a minha vida. Lá na frente, virou 2 carros, 4 carros, 8 carros, 12 carros. Abri minha primeira loja. Da primeira loja, voltei lá em Patos, peguei o Chevette derrubado, entendeu? E deixei um cadete seminovo para ela, para compensar. Ela não sabe ter isso até hoje, eu já estou escutando. Entendeu? Escutando ela não tá, que ela faleceu agora no último ano. Entendeu? Ela nunca soube que o Chevette era muito pior do que o primeiro. Porque eu precisava pegar aquele dinheiro que eu tinha crescido, não dobrei, comprar o dela e sobrar um pouco para me trabalhar. Mas eu compensei quando eu der um cadete seminovo, um carro de 1 ano de uso naquela época. Entendeu? E com isso daí, eu continuando incomodado. Beleza. Pô, um vendedor de Bíblia que chegou até aqui já tinha uma garagem. Piso, brita. Telha de amianto. Para refrescar o amianto, o meu lavador todo dia, entre 2h30 e 3 horas, tinha que subir no telhado e molhar a telha para refrescar um pouco embaixo. Queria algo mais, comecei a comprar e vender carro zero, na mesa ou na boca, não sei como é que você chama. Correio lá? Ainda não tinha correio, tinha correio, tinha o fax. E o fax? Nós comprávamos no telefone e fazia o fax e passava o fax à noite. Quem era meu passador de fax era meu vigia. Quando eu não tinha o que fazer, eu ensinei ele a passar fax, então ele vigiava a loja e passava fax a noite inteira. No dia seguinte, todos os lojistas tinham meu estoque. Foco, comprar de concessionária, vender para lojista com preço diferenciado para poder ter volume. E naquele momento, lá vai eu com ousadia. Eu não tinha dinheiro para comprar pacote de carro zero. Eu tinha coragem, mas o dinheiro eu não tinha. Sim. Só que eu sempre fui muito perspicaz. Sempre fui. E muito corajoso. Muito corajoso. Então, eu fazia o seguinte, eu comprava na segunda para pagar terça, quarta e quinta, por exemplo. Eu tinha que vender segunda para pagar a parcela da terça, vender na terça para pagar a parcela da quarta e assim sucessivamente. E graças a Deus sempre deu certo, sempre deu certo. Aprendi muito rápido, eu era muito dedicado. 7 horas eu estava na loja, 21 horas eu estava na loja. Então eu estava sempre estudando mercado, planejando o que eu ia fazer, planejando o meu estoque, ajustando o meu preço, para que no dia seguinte eu não podia perder a oportunidade de não vender, porque eu tinha compromisso para pagar. E com isso foi evoluindo, evoluindo. O que me incomodava, que era não ter agitação de uma garagem, vender 20 carros, 22, 25 carros por mês, bati meu recorde nessa única loja, da PA Automóveis Sete Lagoas, 530. Mas eu vendi em média 200, 220, 230. Esse foi um recorde. E bati meu recorde do dia, 53 carros em um dia. Ô, louco. Então, quer dizer, era agitado, não era? Comprando e vendendo. Fui crescendo, crescendo. A minha mesa era um L. Então, imagina essa mesa sua aqui. Ela era um L. Eu ficava no canto do L. Eu tinha aqui um vendedor pro lado de cá e tinha 5 da parte grande do L. E comprando e vendendo, e comprando e vendendo o dia inteiro. E sempre foi muito ágil. Com isso veio o incômodo e falar assim, e agora? Próximo passo. Então, é muito importante que a gente enxerga sempre o próximo passo. Você não pode estar vivendo o ponto A e continuar planejando o A.